Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é concedida essa noite para adorar o seu nome. Agradecer nosso pastor Emanuel Júnior, agradecer aos nossos copastores, pastor Juninho, homem de Deus. Deus continue abençoando, pastor, sua vida, toda a família. E é uma alegria, irmãos, poder estar juntos nessa noite, os amados obreiros, amigos. E queremos adorar a Deus. E já estamos felizes, porque como é bom estarmos na casa do Senhor, louvar o seu nome. Um novo dia, né? Deus tem coisas boas para nós, né, irmãos? Não tem um culto que a gente não sai daqui renovado, né? Às vezes a gente vem carrancudo, bicudo, né? Preocupado, mas aí os hinos vão sendo entoados, a palavra é pregada e a gente sai renovado na presença do Senhor. Convido os irmãos para que abram a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, e o verso 1. Vamos meditar nessa palavra. Hoje eu quero falar de consolo. Tem consolo da parte de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. Aleluia. O título diz assim: o livramento prometido ao povo de Israel. Isaías capítulo 40, verso 1 diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O verso 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Verso 4: todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplainará. Verso 5 diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz do que clama, voz que diz, clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Verso 7: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva. Verso 8: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém, meus queridos irmãos. Profeta Isaías, muito conhecido de todos nós. Isaías foi um dos profetas, chamado também profeta messiânico. Isaías profetizou sobre a vida de Jesus muitos anos antes, 700 anos aproximadamente antes. Se os irmãos olharem Isaías capítulo 9, Isaías foi um profeta que ele falou do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9 e o verso 6. Nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo,
e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías profetizou o nascimento do Messias, de Jesus. Mas Isaías também profetizou no capítulo 53. Isaías, ele viu também o sofrimento do Messias, ele viu o sofrimento que Jesus enfrentaria. No capítulo 53, bem conhecido de todos nós, mas vamos ler. Diz assim, 53, o verso 1: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso de número 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, diz a palavra, nós fomos sarados. Isaías, ele foi um dos profetas que falou do nascimento, falou do sofrimento. Isaías, ele é chamado também, ele está no rol dos profetas maiores, não por ser maior do que os outros, mas pela capacidade de escrita. O livro, Isaías, o livro tem 66 capítulos, né? Alguns teólogos biblistas até entendem que o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, né? 39 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E é verdade, se os irmãos olharem o livro de Isaías, o capítulo 40 que eu li, ele não é simplesmente uma sequência numérica, depois do 39 ele vem o 40, não. Os irmãos vão ver que o capítulo 40 é uma mudança brusca do profeta. Os irmãos vão observar que até o capítulo 39, do 1 ao 39, o profeta Isaías, ele traz muitas sentenças, muitas correções. Vamos voltar um pouquinho, irmãos, só para os irmãos comigo entender esse capítulo 40. Os irmãos se lembram que Israel, ele já foi uma nação una, né? Israel, ele já foi uma nação que não havia divisão de tribo, era uma nação unificada. Isso aconteceu no tempo de Saul, também do rei Davi e também de Salomão. Os irmãos se lembram que eles na época, eles governavam e era unida, as tribos eram todas unidas. Mas se os irmãos olharem, abrir a Bíblia, lá em 1 Reis capítulo 11, e o versículo 39, a Bíblia vai contar para a gente que Salomão, com toda a sabedoria que Deus havia dado a ele, Salomão fez muitas concessões. Salomão tomou algumas mulheres de outros reinos, mulheres que eram idólatras, mulheres que serviam a outros deuses, e que a princípio Salomão, ele conseguiu manter uma intimidade com Deus, mas a Bíblia vai dizer que com o passar dos anos, e com a velhice de Salomão, as mulheres lhe perverteram o coração, porque elas serviam a outros deuses nas nações das quais elas pertenciam, e aconteceu exatamente isso, que elas começaram a adorar a outros deuses, a tal ponto de Salomão se deixar levar também por isso, e Salomão começou a edificar outros templos, também edificou altares para outros deuses, inclusive o deus Quemos. Então Salomão deixou-se perverter por isso, e o Senhor não se agradou nada disso do que Salomão estava fazendo, até porque, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você e eu somos propriedades do Senhor, e o Senhor quer a gente por inteiro, né? A gente não divide nem o prato de comida, né, irmãos? Não é assim? Tem gente que, por prato de comida, né? Imagine, Deus vai permitir algumas coisas. Deus não permite, Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele é o dono de tudo, é o Senhor de tudo.
Como Salomão não seguiu, não obedeceu ao Senhor, Deus falou: Salomão, eu vou rasgar o teu reino, eu vou dividir o teu reino. Se os irmãos olharem no versículo de número 11 de 1 Reis, é o versículo de número 39, o Senhor ele usa o profeta Aías. O profeta Aías, ele sai ao campo e ele leva uma vestimenta nova, e quando ele sai ao campo, ele encontra com Jeroboão, e ele encontra com Jeroboão, e ele diz a Jeroboão: Jeroboão, o Senhor vai te levantar e vai te dar nas tuas mãos 10 tribos. E a Bíblia diz, irmãos, olha que interessante, como que eram os profetas naquela época, pastora Carol. Ele tira a sua veste que ele trazia e ele rasga em 10, 12 pedaços. Imagine que pegou o paletó, rasgou em 10 pedaços, e pegou 10 pedaços e deu na mão de Jeroboão. Falou: Jeroboão, eu estou te entregando os 10 pedaços, porque Salomão não andou nos meus caminhos, Salomão me abandonou, Salomão está servindo a outros deuses. Mas Deus disse através do profeta Aías: mas eu vou deixar 2 tribos, por amor a Davi, o meu servo. E a Bíblia diz que Aías rasgou, deu os 10 pedaços para Jeroboão. E eu acho interessante, imagina, irmãos, você pegar 10 pedaços de pano e falar: mas Deus vai me dar 10 nações, 10 tribos. E a Bíblia vai dizer que aconteceu justamente desta forma. Quando Salomão ficou sabendo da profecia, Salomão até perseguiu Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito, mas demorou um tempo. A Bíblia diz que Salomão, ele faleceu, e aí o seu filho Roboão se levanta, e Roboão vai pedir conselho, dizendo: olha, o que eu devo fazer com esse povo? Que jeito que eu devo governar? Eu devo aumentar o IPTU? Eu devo aumentar a água? Como é que eu faço? Eu tenho que asfaltar a rua? O que eu tenho que fazer? E os mais velhos falaram: abaixa o IPTU, abaixa a água, abaixa tudo, deixa bem baixinho que o povo vai te servir. Você não vai ter impeachment, não vai ter problema de sindicato na rua, vai dar tudo tranquilo, tudo certo. Mas Reoboão pegou, Reoboão e Roboão, irmãos, é o mesmo nome, tá? Roboão e Reoboão é o mesmo nome. Então Roboão, ele vai até os mais jovens que cresceu com ele, e ele diz assim: o que eu devo fazer com esse povo? E os mais jovens disseram: rapaz, você tem que ser duro com eles. Se seu pai açoitou eles com açoites, você deve açoitar eles com escorpiões, E Reoboão fez a reunião com o povo. Estou resumindo aqui, irmão, só para a gente pegar o fio da meada. A Bíblia vai dizer que Reoboão falou: olha, vocês vão ter que aumentar o IPTU vai subir, a água vai subir, e vai subir tudo. E o povo falou: olha, então vamos fazer o seguinte, você cuida da sua casa, que a gente vai cuidar da nossa. E aconteceu exatamente como Deus havia dito através do profeta Aías. Jeroboão saiu e o povo levantou Jeroboão, e ele foi rei de 10 tribos, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela se cumpre. Tudo que Deus fala, irmãos, Deus cumpre. Quem crê que a palavra do Senhor se cumpre, Deus cumpre aquele que fala. Mas olha que interessante, veja como que é interessante a Bíblia, irmãos. Jeroboão tinha 10, diga comigo, Jeroboão tinha 10 tribos. Ele tinha 10, o outro tinha quantos? 2. Aí o que ele fez? Ele falou: olha, o povo vai descer para Jerusalém e vai adorar, porque o templo ficava onde? Em Jerusalém. Olha que coisa, 10 tribos de um lado, mas o templo ficava lá em Jerusalém. E aí Jeroboão, que tinha 10, ficou com ciúmes, falou: vai que o povo vai para lá adorar. Chega lá, Reoboão faz um projeto novo, apresenta umas conversas novas. O que vai acontecer? O povo vai para lá. E Jeroboão pegou e fez o quê? Fez 2 ídolos. Falou: Israel, tem 2 ídolos aqui, vocês adoram aqui, não precisa ir lá em Jerusalém, adora aqui mesmo, aqui fica tudo certo, não precisa descer lá. Templo lá não vai mudar nada, ir ao culto lá não vai mudar nada. Os deuses aqui, fez um bezerro lá, 2 bezerros, um em cada cidade, para não deixar o povo adorar. Veja, irmãos, Deus havia rasgado o reino de Salomão, e Deus também vai tirar da mão de Jeroboão a mesma coisa. Veja que às vezes, irmão, a gente tem tanta coisa boa na mão, Deus dá tanta coisa boa para a gente, mas às vezes é pela nossa própria
incredulidade, a gente rasga, a gente perde bênçãos por as nossas próprias atitudes. Então dá uma cutucada no seu irmão, diga assim: vamos servir ao Senhor com seriedade, porque nós podemos perder, irmãos, perder bênçãos. Ninguém quer perder bênção aqui, não é verdade, irmão? Nós queremos bênção. Quem quer bênção? Nós não queremos perder nenhuma bênção. Mas a história vai dizer que Deus rasgou o reino de Salomão por desobediência. Então ficou 10 tribos. As 10 tribos chamaram Reino do Norte, e as 2 tribos o Reino do Sul, né? Quem vem na escola dominical, quem faz os cursos sabe disso. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos. O Reino do Norte, irmãos, como Jeroboão, ele deu início, dito, a esses 2 bezerros, o povo gostou de adorar. O povo gostou desse negócio de bezerro, de imagem. E o Reino do Norte, irmãos, assim, foi tão terrível, que eles sacrificavam para a lua, eles adoravam o sol, eles lançavam agouro. Manassés, que foi um dos piores que teve, eles ofertavam crianças em holocausto, lá no Vale de Rinom. Eles ofertavam ao deus Moloque. E o que aconteceu? Estou indo bem devagar para os irmãos entenderem a mensagem. A Bíblia vai dizer que Deus leva as 10 tribos, estou resumindo, de tanto pecarem, de tanto abandonarem ao Senhor, o Senhor vai começar a tratar com eles. E a primeira leva para o cativeiro, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é a direção para nós. Deus, ele não abre mão daquilo que ele deixou para nós. E o Senhor havia dito a Israel: olha, vocês não vão se dobrar diante de outros deuses. Fora isso, Deus falou: vocês vão guardar o sábado, vocês vão trabalhar durante 6 anos, mas no 7º vocês vão descansar, a terra vai descansar. Eles não guardaram. Durante 490 anos eles transgrediram a lei do Senhor. E o Senhor falou: vou levar vocês para o cativeiro, para a terra descansar. Os irmãos fazem a conta, 490 dividido por 7 vai dar 70 anos. Se os irmãos olharem Jeremias capítulo de número 25, se não me falha a memória, Jeremias 29 melhor, meus irmãos, Jeremias 29, e o verso 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei toda a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias já havia dito: vocês vão para o cativeiro, vão ficar lá. Esse texto, ele vai dizer que quando as 10 tribos foram para o cativeiro, eles já chegaram. Sabe aquelas pessoas que chegam em algum lugar já querendo ir embora? Já chega querendo voltar, irmão Charles? Você já viu alguém assim? Que ele chega no lugar já cumprimentando, querendo voltar? É assim que a tribo chegou. As 10 tribos chegaram, primeiro o cativeiro assírio. Quando eles chegaram lá no cativeiro assírio, eles já chegaram querendo voltar. E o profeta falou: nada, nina, não. Pode desarrumar as malas, porque o tempo aí é 70 anos aí. Então as 10 tribos já foram os primeiros aí para o cativeiro assírio, e lá já estavam. As 2 tribos, lembra das 2 tribos? A tribo do Reino do Sul, eles ainda continuaram servindo a Deus, mas com o tempo também eles se deixaram levar pelos deuses. E o Senhor também falou: vou levar também vocês para o cativeiro. Isaías profetizou justamente para a tribo do norte, melhor dizendo, para a tribo do sul. Isaías profetizou para a tribo do sul, e a tribo do sul, irmãos, foi a última a ir para o cativeiro. Porque se tem uma coisa que Deus quer para mim e para você, é nos abençoar. A última coisa que Deus quer fazer é nos punir, é nos corrigir. Deus quer que a gente viva uma vida de bênção. Essa é a vontade de Deus para nós. Quem crê assim, irmãos, que o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor quer o melhor para a minha vida, o Senhor quer o melhor para a sua vida? Desobedeceram
Deus levantou os babilônios. Babilônia destruíram os assírios e levou também o reino de Judá também para o cativeiro. 70 anos no cativeiro. Isaías, ele profetiza no capítulo 40. Isaías, antes de chegar no cativeiro, que ainda não tinha acontecido o cativeiro, Deus abre uma porta para Isaías, uma visão do futuro. Isaías enxerga o povo voltando do cativeiro depois de 70 anos. Se os irmãos olharem do capítulo 1 ao versículo 30, ao capítulo 39 do livro do profeta Isaías, você vai ver só ai daquele, ai da nação, ai do povo. E no capítulo 6 ele diz ai de mim, né? Porque ele viu o Senhor no capítulo 6. Mas era só ai, era só correção, porque nas costas do desobediente, irmão, só vai a vara e correção da parte de Deus. Não se engane, a Bíblia diz que o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Então eu essa noite falo para o seu irmão aí, eu quero ser humilde, eu não quero ser soberbo, eu quero entrar, eu quero que Deus me dê graça, porque o soberbo Deus resiste. Mas Isaías, veja que o tempo de sofrimento, irmão, 70 anos não é 2 dias, não é 3 meses, é muito tempo. Só que Deus havia dito pela boca de Jeremias, dizendo assim, olha, eu vou trazer o meu povo de volta, porque o nosso Deus, irmãos, a finalidade da correção não é matar, é nos fazer enxergar o erro e voltar ao caminho correto e ser abençoado. Sempre foi assim. Eu me recordo em casa, são 13 irmãos em casa, família grande, irmãos. Quem tem família grande aqui? Levanta a mão. Irmão, a gente dormia na beliche, era 3 beliches. O de cima fazia xixi, molhava os 2 de baixo, e aí todo mundo apanhava de tabela, entendeu? Chicote. E a mãe batia, não é para matar, mas às vezes você não pode fazer xixi na cama, né? Não podia jogar bola naquela época. Cada jogada de bola chegava em casa, era surra, apanhava, porque não podia, mas não era para bater, era para corrigir, porque antigamente era assim, irmãos, não é como hoje, né? Que a gente educa falando, filho, não faz isso, filho, né? Olha, né? A gente cresceu, né, irmãos? A gente amadureceu, isso é bom, né? Hoje nós só no chinelo. Minha mãe já olhava cabo de vassoura, já havaianas. Quem já apanhou de havaianas? Nem levanta a mão, né? Nem levanta a mão. Todo mundo já apanhou. Então Deus corrige, mas não é um sofrimento eterno. Não é um sofrimento ad eterno. Não, Deus tem um propósito na correção. Deus tem um propósito às vezes de colocar a gente numa prensa, é para a gente crescer, para a gente produzir coisas melhores. Às vezes a gente está acomodado, tão acomodado, que Deus começa a criar, sabe? Deus começa a colocar me permita a expressão, Charles, colocar umas confusão na nossa vida, para a gente ir dando meu Deus, aí a gente vai acordando para a vida. Mas não é Deus querendo matar, é Deus querendo dizer, meu filho, eu tenho coisas melhores para você, deixa essas coisinhas do mundo de lado, e segue o meu caminho, a minha palavra. Se os irmãos olharem o capítulo de número 9 de Daniel capítulo 9, a Bíblia diz que Daniel, quando ele foi para o cativeiro, ele tinha 9 anos, era um adolescente, irmãos, quando ele foi para o cativeiro. No capítulo 9 de Daniel, coloca na tela para nós, capítulo 9 de Daniel capítulo 9, olha como que Deus faz, porque Deus ele pune, mas olha lá, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, olha lá, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que livros, irmãos, que livros, é o livro, ele entendeu pelos livros, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que haviam se acabado as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, olha lá, e ele diz assim, verso 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus,
para o buscar com oração e com rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Olha o 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesses dias. Ele vai orando, os irmãos vão ver Daniel, irmãos, com ancião já, pastor Samuel. Nesse texto de Daniel capítulo 9, ele já era idoso. Alguns biblistas vão dizer que ele tinha aproximadamente 80 anos, octogenário. Em todo esse tempo que ele esteve lá no cativeiro, a memória dele estava guardada. Deus um dia nos tirará desse cativeiro. Deus um dia nos levará a Jerusalém, ao templo. Ele tinha guardado a memória profética, estava guardada, cravada no seu cérebro, e ele todos os dias. E quando foi um dia, ele levantou e ele pegou o livro, e ele olhou no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e ele falou: o Senhor usou o teu servo, o profeta Jeremias, e disse que o cativeiro duraria 70 anos, e hoje se completa esse dia. Por isso que Isaías capítulo 40 é a virada de chave da nação de Israel. O capítulo 40 de Isaías é a divisória. Quando Deus usa Isaías no capítulo 40, Deus está dizendo que o povo ficou por 70 anos sofrendo, longe de casa, longe dos amigos, passando por dificuldade, passando por escassez, debaixo de autoridades estrangeiras. Mas Isaías já vê o povo voltando, como Daniel viu no capítulo 9. O Senhor diz: consolai agora o meu povo. E o profeta repete de novo: consolai o meu povo. Os 70 anos passou, e Isaías já está vendo o povo voltando da Babilônia, aleluia. E Deus vê o povo voltando, e Deus vê como alguém que passou por uma cirurgia, como alguém que estava com um problema sério e operou, e ele vai para o quarto de recuperação. Quem já foi aqui no hospital visitar alguém que está se recuperando? Quem já foi? O que você leva quando você vai ver alguém? Você leva um cabo de vassoura? Fala: e aí, meu irmão, como é que está aí? Não, você leva palavras de carinho. Você diz assim: olha, que bom que você passou por tudo isso, mas olha, a recuperação está sendo boa. Tem gente que leva flor, tem gente que leva até docinho, né? Às vezes, voltando à minha família, às vezes a gente ficava doente, a mamãe dava uns docinhos, então a gente até ficava mais doente às vezes, né? Para ganhar umas bolachinhas, para ganhar aquele carinho, aquele afago. É assim que Deus está dizendo: meu povo está voltando, depois de um tempo difícil de 70 anos. Mas Deus diz assim: profeta, acabou aquela fase, aleluia, de correção, agora é consolo. Deus diz: consolai o meu povo. Aí Deus diz de novo: consolai o meu povo. Deus vai dizendo: agora é hora de dar para eles o consolo necessário que eles precisam. E ele diz assim: falai benignamente a Jerusalém, porque, irmão, 70 anos é um período difícil, é um período longo. Então Deus está trazendo consolo. Veja que durante 70 anos sofreram, mas agora eles estão voltando, e Deus está dizendo assim: consolai o meu povo. Deus diz assim: olha, o que era torto se endireitou. Quando as tribos voltam do cativeiro, não volta mais agora reino do sul, reino do norte, 10 tribos. Não, agora eles voltam Israel só, uma tribo só, uma nação só.
O profeta diz assim ainda, Deus abre uma janela para o profeta Isaías e ele olha no futuro, e ele diz assim: preparai o caminho para o Senhor. Ele estava olhando quem lá? João Batista pregando lá na beirada do Jordão. Isaías já estava vendo longe, longe, longe. Deus estava dizendo: eu estou trazendo o meu povo de volta do cativeiro, mas ele já estava demonstrando a raiz do profeta, mostrando a raiz do Messias que viria. E ele vai dizendo, ele vai falando e vai dizendo: olha, você sofreu até agora minha ação, mas ele diz assim: olha, tudo isso foi porque a erva seca, tudo passa. Mas o verso 8 ele diz assim: mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Tudo que Deus falou se cumpriu. 70 anos no cativeiro, e eles estão voltando, e o profeta vai dizer, no versículo, ele vai dizer, o Senhor vai dizer assim: eu cumpro a minha palavra, eu falei que ia trazer eles, estou trazendo. É por isso que no versículo de número 31, ele vai dizendo assim: olha, aqui, o versículo de número 29, o 28 também, a gente poderia até ler. O 27 diz assim: por quê? Pois dizes, ó Jacó, e tu fala a Israel: o meu caminho está encoberto, o Senhor não está me vendo, e o meu juízo passa de largo. Ele diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o eterno Criador, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não há esquadriação no seu entendimento. E ele diz assim: dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 70 anos sofrendo, irmãos, mas Deus está dizendo: os jovens se cansaram e eles se fatigam. Ele diz assim: os jovens certamente cairão, mas eles dizem assim: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós lemos aqui Daniel capítulo 9, Daniel era octogenário, ancião, mas ele estava lá, quem sabe com a bengalinha, mas esperando, dizendo: Deus prometeu que um dia nos tiraria daqui, e Ele vai nos tirar deste lugar. E Deus está dizendo: aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. E eu quero aplicar essa mensagem essa noite, e é simples mensagem, mas os irmãos entendeu que o capítulo 40 é a virada de chave, é Deus dizendo: agora o sofrimento acabou, é hora de viver um novo tempo, um novo período, momentos de bênção. Valeu a pena todo esse tempo? Valeu sim, porque foi o tempo de correção, foi o tempo de aprendizado, foi o tempo de endireitar, corrigir falhas, corrigir defeitos. Agora é hora de viver o melhor de Deus. O capítulo 40, os irmãos vão ver do 40 para frente, é só novidade, é só coisa boa. E essa noite eu aplico para mim e para você. Aleluia, Deus tem promessas na nossa vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus? E eu vou dizer, irmãos, às vezes Deus nos leva a lugares que a gente não gostaria de ir, porque a gente está com o queixo erguido, a gente é um pouco presunçoso, a gente às vezes é egoísta, às vezes a gente começa, não é adorar às vezes a Deus, a outros deuses, pastor Samuel, mas às vezes a gente troca Deus por outras coisas, a gente dá importância para outras coisas, e Deus às vezes nos leva, Deus nos prensa às vezes, mas é hoje, eu digo aos irmãos, que é como se fosse o capítulo 40, esse tempo que talvez você esteja passando, do 1 ao 39, Davi, eu estou passando pelo ai nas finanças, ai na família, ai nos filhos, ai na esposa, ai no esposo. E o ai, irmão, Deus não vai tirar o ai, porque é um remédio que às vezes é amargo, mas é um remédio que cura, é um remédio que sara. Mas quando esse período passar, você pode ter certeza que Deus vai dizer: agora passou o período do meu servo, agora é tempo de consolo, é tempo de consolo, é tempo de consolo, é tempo de consolo, de bênção. Nenhuma promessa do Senhor cai por terra.
Deus te falou que te levaria a lugares longe, Deus vai te levar, pode crer, acreditar nisso. Deus falou que te levaria, Deus falou que te daria, Deus vai fazer isso. A palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos. Deus não é o presidente da república, com todo respeito. Deus não é as autoridades civis que às vezes falham, às vezes mudam, mas Deus não muda, a sua palavra não muda. Tudo que Deus falou se cumpriu. Eu fiz questão de dizer aqui que Deus falou do cativeiro e Deus levou para o cativeiro. Deus falou que traria do cativeiro e Deus trouxe do cativeiro. É para você entender de uma vez por todas que o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus grande, é um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Só quem espera no Senhor manifesta com glória a Deus, aleluia. O Senhor está neste lugar. Ele cumpre a sua palavra. Meu tempo já foi. Se coloque em pé, eu quero orar com você, quero orar pela sua vida. Deus falou, Deus cumpriu. Deus falou, Deus cumpriu. Deus falou, Deus cumpriu. Aleluia, puxa na sua mente o que Deus falou sobre você. O que Deus falou sobre a sua vida, sobre a sua família. O que Deus falou a teu respeito. Será que você esqueceu? Será que... Mas hoje faça como Daniel, cada dia da sua vida lembra das promessas. Diga: o Senhor falou. O Senhor falou sobre a minha família. O Senhor falou sobre o meu filho. O Senhor falou sobre a minha casa. Eu quero orar por você. Você quer oração? Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Davi, eu estou no ai, eu estou na fase do ai ainda. Ai. Mas eu quero acreditar que hoje é o dia de o ai vai acabar. Quem sabe é hoje que Deus te trouxe aqui, é um novo tempo. Como Daniel naquele dia acordou e falou: opa, hoje o vento está soprando diferente. O dia hoje é diferente. E ele puxou e falou: é hoje que acaba os 70 anos. Quem sabe é hoje Deus está colocando um fim nos ai. Tem alguém para Jesus aí? Nós vamos orar também. Meu tempo está acabando. Quem quer vir, irmão, venha rapidinho. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto você vem, tem um hino que diz assim: sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, quem pode me ajudar? Sempre atentos permanecem em mim. Tem mais alguém? E os teus ouvidos estão sim. Tempo de promessas. Deus não falha, Deus não muda. Quem sabe é hoje que o ai vai acabar, né? O remédio foi amargo, né? Às vezes está amargo o remédio. Ai, Davi, que remédio amargo! Mas talvez é hoje que vai acabar esse remédio. E o profeta diz: consolai. É o tempo de consolo. As palavras agora são palavras brandas. As palavras agora são palavras de amor, de carinho. Porque, irmãos, o nosso Deus não é masoquista não, viu? O nosso Deus, ele aplica a disciplina, mas é para o bem, é para o crescimento, irmão, pastor Michael. É para ver o crente ir melhor, crescer melhor. É Deus dizendo assim: eu quero você só para mim. É isso. Deus não te divide com ninguém, meu querido, meu irmão, minha irmã. Deus não quer te dividir com o mundo. Deus não quer te dividir com outras coisas. Deus quer eu e você por inteiro. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti agora, Senhor. Cremos que o Senhor está nessa casa, o Senhor está neste lugar. Creio que o Senhor trouxe-nos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é força, a Tua palavra que é luz, a Tua palavra que é direção, a Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que é a bússola para a nossa vida. E eu peço a Ti, Senhor, renova-nos essa noite. Traga, meu Deus, ventos de avivamento sobre nós. Renova aqueles que estão fracos, dá forças alcançadas.
do Senhor está sendo glorificado nesta noite. Tu vai sair daqui deste culto em posse de vitória. Vitória na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, lá na escola, na faculdade, em vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Tomai os vossos assentos, glorificando ao nome de Jesus nessa noite. Boa é esta palavra, meus irmãos. Pastor Davi, muito obrigado. Deus te usou hoje mais uma vez com muita graça e autoridade na palavra. Vamos ouvir as crianças adorando o nome de Jesus?